Você acha que já viu tudo no mundo dos insetos? Prepare-se para se surpreender, porque hoje vou mostrar 15 insetos tão estranhos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Desde besouros com pescoços de girafa até mariposas que parecem cachorros poodle. Essas criaturas desafiam toda a lógica e parecem irreais. Venha comigo neste passeio pelos insetos mais bizarros do planeta. 1. Besouro girafa, Trachylophorus girafa. Nas profundezas das florestas de Madagascar, um inseto com aparência quase pré-histórica se move entre as folhas com uma elegância única. Trata-se do besouro girafa, Trachylophorus girafa, uma criatura que, como o próprio nome indica, possui um pescoço alongado, que lembra o da majestosa girafa africana. Essa característica peculiar não é um simples capricho da evolução, mas uma ferramenta essencial para sua sobrevivência e reprodução. A primeira coisa que chama a atenção nessa espécie é seu notável dimorfismo sexual. Enquanto as fêmeas têm um corpo proporcional, os machos apresentam um pescoço que pode alcançar até 3 vezes o comprimento do das companheiras. Esse alongamento cumpre uma dupla função. Por um lado, permite que eles competam com outros machos em batalhas intensas pelo direito de se reproduzir, onde cada competidor usa o pescoço como uma alavanca para empurrar e desequilibrar o adversário, até que um dos dois ceda. Por outro lado, essa característica é fundamental para uma de suas habilidades mais surpreendentes: a construção de ninhos para a postura dos ovos. As fêmeas do besouro girafa depositam seus ovos em folhas cuidadosamente selecionadas, mas antes disso, os machos desempenham um papel fundamental na preparação do local. Com movimentos precisos e a ajuda do pescoço longo, dobram e enrolam a folha até formar uma estrutura protetora que servirá de abrigo e alimento para a futura larva. Esse processo, que parece um minucioso trabalho de carpintaria natural, é crucial para o desenvolvimento da prole, pois assegura que a cria tenha as condições adequadas para sobreviver nos primeiros dias de vida. Apesar de seu design evolutivo impressionante, o besouro girafa enfrenta uma ameaça silenciosa que coloca sua existência em risco: o desmatamento. Madagascar é um dos lugares com maior biodiversidade do planeta, mas também é uma das regiões mais afetadas pela destruição de seu habitat. O corte indiscriminado das florestas e a expansão da atividade humana reduziram consideravelmente as áreas onde esse inseto pode viver e se reproduzir, comprometendo a estabilidade da sua população. O besouro girafa é um exemplo fascinante de como a natureza molda suas criaturas de maneiras inimagináveis para garantir sua sobrevivência. Seu pescoço desproporcional, longe de ser um obstáculo, é a chave do seu sucesso evolutivo. Essa pequena criatura, com sua aparência estranha e suas habilidades extraordinárias, é mais uma prova da criatividade infinita da vida na Terra e um lembrete da importância de preservar os ecossistemas que permitem sua existência. 2. Formiga panda, Euspinolia militaris. Nos cantos mais áridos do Chile e Argentina, uma criatura diminuta, porém surpreendente, desliza pela areia e pela vegetação baixa. Sua aparência é tão incomum que parece saída de um experimento fracassado da natureza. Com um corpo coberto por uma densa pelagem branca e preta, lembra mais um panda em miniatura do que um inseto. Contudo, apesar do nome comum, a formiga panda, Euspinolia militaris, não é uma formiga, mas uma vespa sem asas pertencente à família Mutilidae, conhecidas popularmente como formigas de veludo. O que mais chama a atenção nesse inseto é sua coloração contrastante, uma estratégia evolutiva que cumpre uma função crucial: avisar possíveis predadores que ele não é uma presa fácil. No mundo animal, cores chamativas geralmente são sinais de alerta, e a formiga panda não é exceção. Embora sua aparência possa parecer inofensiva, ela esconde uma arma formidável. Apenas as fêmeas possuem um ferrão extremamente poderoso, capaz de infligir uma picada tão dolorosa que, em alguns lugares, ganhou o apelido de mata-vacas, assim como outras vespas da sua família. Seu veneno, embora não letal para humanos, causa uma dor intensa e prolongada, tornando-a um inseto que ninguém quer incomodar.
Diferentemente das verdadeiras formigas, a formiga panda não vive em colônias organizadas, nem segue uma hierarquia social. Sua vida é mais solitária e errante. As fêmeas percorrem longas distâncias à procura de ninhos de outros insetos, principalmente abelhas e vespas, onde depositam seus ovos. Quando a larva nasce, alimenta-se do hospedeiro até completar seu desenvolvimento, seguindo uma estratégia parasitária conhecida como cleptoparasitismo. Esse comportamento, embora cruel, é uma técnica de sobrevivência altamente eficaz que permitiu à espécie prosperar em ambientes difíceis. Apesar de sua aparência carismática e seu tamanho pequeno, a formiga panda é uma prova de que na natureza a aparência pode enganar. Sua combinação de beleza e letalidade a torna um dos insetos mais fascinantes do mundo. Seu estudo não só ajuda a entender melhor a evolução das vespas sem asas, mas também nos lembra o quão diversa e engenhosa a vida pode ser nos ecossistemas mais extremos. 3. Lagosta rosa. Nas profundezas do oceano, entre os tons azulados e esverdeados da água, uma criatura excepcionalmente rara se esconde da vista de predadores e pescadores. Não é um ser mitológico, nem um animal modificado artificialmente, mas uma variação natural de uma espécie bem conhecida, a lagosta rosa. Diferente de seus parentes de tons marrons, verdes ou azulados, essa lagosta exibe uma cor rosa brilhante, que a faz parecer um delicado coral vivo. Sua raridade é tal que se estima que apenas uma em 30 milhões de lagostas nasce com essa coloração peculiar, tornando-a uma verdadeira joia marinha. O segredo por trás de sua aparência exótica está em uma mutação genética que afeta a produção de pigmentos em seu exoesqueleto. As lagostas comuns possuem uma combinação de pigmentos como a astaxantina e a crustacianina, que interagem para produzir sua cor natural. No entanto, no caso da lagosta rosa, essa combinação é alterada, resultando em um tom vibrante e incomum. Embora existam outras variações cromáticas raras, como lagostas azuis, laranjas ou até albinas, a rosa é sem dúvida uma das mais chamativas e difíceis de encontrar. Apesar de sua aparência única, seu comportamento e hábitos não diferem muito dos de uma lagosta comum. São criaturas noturnas, passam a maior parte do tempo escondidas em fendas e usam suas poderosas pinças tanto para caçar pequenos crustáceos quanto para se defender de predadores. Contudo, sua deslumbrante coloração pode ser uma desvantagem, tornando-as mais visíveis no fundo do mar, tornando-se alvos fáceis para predadores como peixes grandes e polvos. Quando um pescador tem a sorte de encontrar uma lagosta rosa em suas redes, a descoberta costuma ser motivo de celebração. Em muitos casos, essas lagostas não são vendidas no mercado, mas doadas a aquários e centros marinhos, onde são exibidas como um fenômeno natural extraordinário. Em alguns lugares, até são consideradas símbolo de boa sorte, o que leva pescadores a soltá-las novamente no mar em vez de vendê-las. A lagosta rosa é um lembrete de que a natureza sempre encontra formas inesperadas de nos surpreender. Sua raridade, beleza e origem genética mostram o quão imprevisível e fascinante pode ser a vida marinha, escondendo pequenos milagres nas profundezas do oceano. 4. Mosca-escorpião, Panorpa communis. Nas florestas temperadas da Europa, um pequeno inseto de aparência inquietante voa entre as folhas e o musgo. À primeira vista, sua presença pode causar medo, pois seu corpo delgado e alongado, junto com uma cauda curva em forma de ferrão, lembra um escorpião pronto para atacar. No entanto, a mosca-escorpião, Panorpa communis, é completamente inofensiva e, longe de ser um predador perigoso, é um inseto de hábitos curiosos e comportamento fascinante. Sua característica mais marcante é, sem dúvida, a peculiar cauda dos machos, que na verdade não é um ferrão nem uma arma de defesa, mas um órgão reprodutor modificado. Embora à primeira vista pareça uma ameaça, essa estrutura não possui veneno, nem capacidade de picar. Sua verdadeira função é o cortejo. Quando um macho encontra uma fêmea, ele levanta seu abdômen e exibe sua cauda em uma demonstração chamativa, esperando captar sua atenção. Mas o ritual de conquista não termina aí. Para garantir que a fêmea aceite o acasalamento,
o macho costuma oferecer um presente nupcial, que pode ser um inseto morto ou uma secreção doce produzida por suas glândulas salivares. Se a fêmea achar o presente satisfatório, acasalarão, garantindo a descendência. Além de sua intrigante vida amorosa, a mosca-escorpião tem hábitos alimentares bastante peculiares. Diferente das moscas verdadeiras, que geralmente se alimentam de matéria em decomposição, essa espécie prefere uma dieta variada. Pode se alimentar de pequenos insetos, néctar de flores ou até mesmo de cadáveres de outros artrópodes, funcionando como um eficiente reciclador em seu ecossistema. Curiosamente, também foi observado que se aproxima de teias de aranha para roubar presas capturadas por aranhas distraídas. Uma estratégia arriscada, mas eficaz para obter alimento sem muito esforço. Apesar de sua aparência estranha, a mosca-escorpião desempenha um papel importante na natureza, ajudando a manter o equilíbrio em seu ambiente. Sua aparência enganosa lhe permite evitar certos predadores, que poderiam confundi-la com um inseto venenoso. Embora muitas aves e pequenos mamíferos ainda a considerem um lanche fácil. Esse inseto demonstra que a evolução está cheia de truques surpreendentes e que, às vezes, as criaturas mais incomuns escondem histórias fascinantes. A mosca-escorpião, com sua aparência de híbrido impossível e sua estratégia de sedução, é uma das muitas maravilhas que nos lembram o quão incrivelmente diversa é a vida na Terra. 5. Fulguromorfo lanterna, Fulgora laternaria. Nas florestas tropicais da América Central e do Sul, uma criatura estranha e enigmática desliza entre os galhos e troncos das árvores. Seu corpo alongado e suas asas delicadamente decoradas poderiam fazê-la passar despercebida, mas sua característica mais distintiva é impossível de ignorar: uma enorme cabeça em forma de amendoim. Esse é o Fulguromorfo lanterna, Fulgora laternaria. Um inseto que parece ter sido criado pela imaginação de um artista surrealista e que esconde surpreendentes segredos em sua biologia. Sua característica mais impressionante é, sem dúvida, sua cabeça desproporcional, que se projeta para frente em uma estrutura bulbosa com manchas estranhas. Essas manchas imitam os olhos de um animal maior, uma estratégia evolutiva conhecida como mimetismo intimidatório. Quando um predador, como um pássaro ou lagarto, se aproxima com a intenção de devorá-lo, a cabeça do Fulguromorfo lanterna cria a ilusão de que ele está diante de um inimigo muito maior e perigoso. Em alguns casos, se o engano não funciona, o inseto abre suas asas traseiras, que apresentam cores brilhantes e padrões chamativos, na esperança de assustar seu atacante no último momento. Apesar de seu nome comum, o Fulguromorfo lanterna não emite luz. Por séculos, difundiu-se a crença errônea de que sua cabeça podia brilhar no escuro, o que lhe valeu o apelido de inseto-lanterna. No entanto, estudos científicos demonstraram que essa capacidade não existe, e que sua principal defesa continua sendo o camuflagem e a intimidação visual. Outro aspecto fascinante desse inseto é sua relação com as plantas. O Fulguromorfo lanterna se alimenta sugando a seiva das árvores com seu aparelho bucal perfurador. Nesse processo, ele expele um excesso de líquido açucarado que pode atrair outras espécies de insetos, como formigas, que o protegem em troca desse recurso. Essa simbiose ajuda o fulguromorfo a sobreviver em um ecossistema cheio de predadores. Embora sua aparência possa parecer ameaçadora, o fulguromorfo lanterna é inofensivo para os humanos e desempenha um papel crucial em seu habitat. Sua forma estranha, sua estratégia de defesa e sua importância no ecossistema o tornam uma das criaturas mais curiosas do mundo dos insetos, mais uma prova da infinita criatividade da natureza. 6. Percevejo assassino, Pseliopus sep. No mundo dos insetos, onde a sobrevivência depende da velocidade, camuflagem e letalidade, existe um predador silencioso que combina todas essas habilidades em um único corpo. Trata-se do percevejo assassino, Pseliopus speambrau, um formidável caçador, com um método de alimentação tão macabro quanto eficaz. Com seu corpo alongado, patas espinhosas e movimentos furtivos, esse inseto é um verdadeiro especialista na caça,
usando táticas que o tornam uma das criaturas mais temidas pelos pequenos invertebrados. À primeira vista, o percevejo assassino pode parecer inofensivo, com sua coloração laranja ou marrom e tamanho relativamente pequeno. No entanto, esconde um arsenal de ferramentas letais. Suas longas patas dianteiras são equipadas com espinhos que usa para capturar e segurar suas presas com força impressionante. Uma vez que consegue imobilizar a vítima, insere seu afiado estilete bucal, uma espécie de bico que perfura o corpo do desafortunado inseto e injeta uma mistura de enzimas digestivas. Esse veneno liquefaz os órgãos internos da presa em questão de segundos, permitindo ao percevejo assassino sugar os nutrientes como se estivesse bebendo um shake mortal. Sua estratégia de caça é altamente eficiente e varia conforme a oportunidade. Algumas espécies de percevejos assassinos espreitam pacientemente suas presas, camuflando-se na vegetação até que um inseto desprevenido se aproxime demais. Outras são caçadoras ativas, perseguindo agressivamente suas vítimas com movimentos calculados. Em certos casos, até usam táticas de emboscada, esperando em flores para capturar abelhas e borboletas distraídas, enquanto coletam néctar. Apesar de seu nome e aparência intimidante, o percevejo assassino não representa ameaça aos humanos, embora, se perturbado, possa fincar seu estilete na pele, causando uma picada dolorosa. Sua verdadeira função na natureza é o controle biológico natural, pois se alimenta de pragas como lagartas, besouros e outros insetos prejudiciais às plantações. O mundo dos insetos está cheio de predadores fascinantes, e o percevejo assassino é um dos mais eficientes. Com seu método de caça impiedoso e seu papel ecológico essencial, é uma prova viva de como a evolução aperfeiçoou os caçadores em miniatura, mostrando que, na natureza, o tamanho nem sempre determina quem é o verdadeiro predador. 7. Lagarta alienígena Megalopyge opercularis. Nas florestas da América do Norte e América Central, uma pequena criatura felpuda desliza lentamente entre as folhas e os galhos das árvores. À primeira vista, sua aparência a faz parecer inofensiva, até adorável, como um pedaço de pelúcia em miniatura. No entanto, essa fofura é uma armadilha mortal. Trata-se da lagarta alienígena, Megalopyge opercularis, uma das larvas mais venenosas do mundo, capaz de causar uma dor insuportável com o menor contato. Seu corpo está coberto por uma densa pelagem sedosa que pode variar de cor, do marrom claro a um tom alaranjado ou acinzentado. Esse camuflagem não só a protege dos predadores ao fazê-la parecer um mexinho de pelos inofensivo flutuando ao vento, mas também esconde sua verdadeira arma: espinhos venenosos ocultos sob sua pelagem. Quando uma pessoa ou animal a toca por acidente, esses espinhos se cravam na pele e injetam uma toxina potente, que provoca uma dor ardente, comparável à de uma queimadura grave. Os efeitos de seu veneno não se limitam apenas à dor. Quem já foi vítima dessa lagarta relatou sintomas como inflamação severa, náuseas, suor intenso, dor de cabeça e, em casos extremos, dificuldade para respirar. Esse potente mecanismo de defesa tornou a Megalopyge opercularis um inseto temido, especialmente em áreas onde ela tem contato frequente com humanos, como parques, jardins e zonas urbanas com árvores. Apesar de sua letalidade na fase larval, a história da lagarta alienígena dá uma reviravolta inesperada na fase adulta. Após completar sua metamorfose, transforma-se em uma mariposa completamente inofensiva, conhecida como mariposa flanela, flannel moth, devido à aparência aveludada de suas asas. Nessa fase, perde totalmente sua toxicidade e sua perigosa armadura de pelos venenosos, tornando-se um inseto noturno que se alimenta de néctar e deixa para trás seu passado de criatura letal. A lagarta alienígena é um claro exemplo de que a natureza nem sempre é o que parece. Sua aparência meiga é uma armadilha criada pela evolução para enganar e se defender dos inimigos. Essa pequena, porém poderosa lagarta nos lembra que no reino animal, a sobrevivência frequentemente depende da combinação perfeita entre aparência e estratégia, e que até as criaturas mais adoráveis podem esconder um perigo inesperado.
8. Grilo de arbusto com rosto de caveira, Sphodroscarta. No fundo da selva, onde a vegetação se torna densa e os sons noturnos criam uma atmosfera misteriosa, habita uma criatura que parece saída de um pesadelo. Trata-se do grilo de arbusto com rosto de caveira, Sphodroscarta. Um inseto cuja cabeça exibe um padrão que lembra uma caveira demoníaca. Esse desenho natural, que parece o resultado de uma gravação elaborada, o torna um dos insetos mais inquietantes do reino animal. Ao contrário de outros grilos que passam despercebidos entre a grama e os arbustos, o Sphodroscarta tem um rosto que parece observar com expressão malévola. Esse padrão não é apenas uma raridade estética, cumpre uma função-chave para sua sobrevivência. Trata-se de uma estratégia de mimetismo intimidatório, uma adaptação evolutiva que permite enganar possíveis predadores. Para uma ave ou réptil faminto, a aparência de uma caveira sobre seu corpo pode ser interpretada como sinal de perigo oculto ou de um ser tóxico, fazendo com que pensem 2 vezes antes de atacar. Apesar de sua aparência assustadora, o grilo de arbusto com rosto de caveira é completamente inofensivo. É um inseto noturno que passa a maior parte do tempo escondido entre as folhas, alimentando-se de matéria vegetal em decomposição. Como outros grilos, possui patas traseiras fortes que lhe permitem saltar rapidamente para escapar, caso seu camuflagem falhe. Também pode produzir sons por estridulação, um processo em que esfrega partes do corpo para gerar um chiado que o ajuda a comunicar-se com outros indivíduos da espécie. Esse curioso inseto demonstra que a evolução é capaz de criar desenhos impressionantes e inesperados nos lugares mais remotos do planeta. Sua peculiaridade chamou a atenção de entomólogos e fotógrafos da natureza, que buscam documentá-lo e entender melhor seu comportamento. Embora não seja fácil de encontrar, devido ao seu estilo de vida discreto, quem teve sorte de observá-lo em seu habitat concorda que é uma das criaturas mais surpreendentes do mundo dos insetos. O Sphodroscarta nos lembra que a natureza está cheia de mistérios e que, mesmo nos organismos menores, podem ser encontradas formas extraordinárias de adaptação e sobrevivência. Um grilo com rosto da morte pode parecer um presságio de terror, mas na realidade é apenas outro exemplo de como a vida se abre caminho com criatividade e engenhosidade. 9. Borboleta poodle, da Venezuela. Nas florestas da Venezuela, onde a biodiversidade é tão vasta que ainda esconde criaturas por descobrir, um inseto extraordinário surpreendeu o mundo em 2009. Trata-se da borboleta poodle, um ser tão peculiar que parece saído de um experimento entre fantasia e realidade. Com seu corpo coberto por uma densa pelagem branca e sua estranha combinação de características, essa borboleta tem sido comparada a um pequeno cachorro poodle com asas, um apelido que capturou a imaginação de cientistas e amantes da natureza. Essa enigmática espécie pertence à família Artaceae, um grupo de mariposas pouco estudadas que habitam a América do Sul. No entanto, o que distingue a borboleta poodle de qualquer outra mariposa é sua aparência incomum. Seu corpo está envolto em uma espessa camada de pelos brancos, que lhe dá uma aparência felpuda, quase como a de um cão miniatura. Suas patas são grossas e cobertas de pelos finos, enquanto sua cabeça arredondada e grandes antenas plumosas reforçam sua aparência quase caricata. Apesar de sua ternura visual, a biologia e o comportamento da borboleta poodle ainda são um mistério. Devido à sua descoberta recente, os cientistas ainda não determinaram com certeza seu ciclo de vida, alimentação ou hábitos reprodutivos. Acredita-se que, como a maioria das mariposas, suas larvas possam se alimentar das folhas de certas árvores antes de entrar na fase de pupa e se transformarem em sua estranha e felpuda versão adulta. Um dos aspectos mais fascinantes dessa borboleta é sua raridade. Desde seu achado, foi vista em pouquíssimas ocasiões, o que sugere que pode habitar áreas de difícil acesso ou ter uma população muito reduzida. Sua aparência gerou teorias entre entusiastas da entomologia, alguns dos quais sugerem que sua densa pelagem poderia ser uma forma de defesa contra predadores, ou até mesmo um método de camuflagem em seu ambiente natural. A borboleta poodle
É um lembrete de que o mundo natural ainda guarda segredos incríveis. Sua descoberta demonstra que, mesmo na era moderna, ainda existem criaturas esperando para serem conhecidas, com formas e características que desafiam nossa percepção do que é possível na natureza. Sua aparência de sonho e seu enigma biológico a tornaram um ícone da exploração e do espanto científico. Um ser que parece saído de uma fábula, mas que é completamente real. 10. Gafanhoto rosa. No mundo dos insetos, o camuflagem é uma ferramenta essencial para a sobrevivência. A maioria dos gafanhotos apresenta tons verdes ou marrons, que lhes permitem se confundir com a vegetação, evitando assim serem detectados por predadores. No entanto, em raras ocasiões, a natureza produz uma exceção deslumbrante: o gafanhoto rosa. Este inseto, com sua coloração fluorescente brilhante, parece tirado de um conto de fantasia, mas sua aparência é resultado de uma mutação genética incomum. O fenômeno que origina esses gafanhotos incomuns é chamado eritismo, uma condição genética que afeta a produção de pigmentos em seu exoesqueleto. Em vez de desenvolver os tons verdes habituais, esses indivíduos apresentam uma cor rosa intensa, ou fúcsia, devido a uma alteração na distribuição dos carotenoides, os mesmos compostos responsáveis pelas cores vermelha e laranja em muitas espécies de insetos e aves. Embora sua aparência os torne chamativos e únicos, essa característica não é exatamente uma vantagem na natureza. Diferente de seus parentes verdes, que se camuflam facilmente entre as folhas, os gafanhotos rosas são muito mais visíveis para predadores, como aves e répteis, o que reduz significativamente suas chances de chegar à idade adulta. Por isso, encontrá-los em estado selvagem é extremamente raro. Apesar da desvantagem evolutiva, o avistamento de um gafanhoto rosa continua sendo um espetáculo fascinante. Sua existência nos lembra que a natureza está cheia de surpresas e que, embora a evolução tenda a favorecer a adaptação e a discrição, às vezes nos presenteia com pequenas anomalias que desafiam a norma e transformam o comum em algo extraordinário. 11. Mariposa bramaea, Bramaea hersei. Nas sombras da noite, quando a maioria das criaturas dorme, uma presença majestosa desdobra suas enormes asas adornadas com padrões hipnóticos intricados. Trata-se da mariposa bramaea, Bramaea hersei, um inseto noturno que parece saído de uma era pré-histórica. Sua aparência exótica e sua envergadura impressionante a tornam uma das mariposas mais espetaculares do mundo. Com uma extensão de asas que pode ultrapassar 17 centímetros, essa mariposa destaca-se pelos desenhos únicos que adornam sua superfície. Suas asas mostram uma combinação de tons marrons, dourados e pretos, que se assemelham a olhos de um predador. Uma tática conhecida como mimetismo intimidatório. Quando se sente ameaçada, a mariposa bramaea abre suas asas de repente, revelando padrões que podem assustar aves ou morcegos, que a confundem com um animal maior e mais perigoso. Esse inseto habita principalmente em regiões da Ásia, como Índia, China e Sudeste Asiático, onde prefere florestas densas e áreas montanhosas. Apesar de seu tamanho e presença imponente, é completamente inofensiva. Durante a fase adulta, a mariposa bramaea não se alimenta, pois seu único propósito é reproduzir-se antes que sua curta vida chegue ao fim. Sua aparência arcaica levou alguns pesquisadores a considerá-la um fóssil vivo, já que sua linhagem pertence a uma das famílias mais primitivas de mariposas. Sua beleza estranha e sua existência misteriosa a tornam um tesouro da biodiversidade, um lembrete de que o mundo natural ainda guarda criaturas surpreendentes que parecem ter viajado no tempo, desde uma era esquecida. 12. Besouro tartaruga dourado, Charidotella sexpunctata. No mundo dos insetos, há criaturas que parecem joias vivas, e poucas são tão deslumbrantes quanto o besouro tartaruga dourado, Charidotella sexpunctata. Com um casco brilhante e metálico que parece feito de ouro puro, este pequeno besouro é uma verdadeira maravilha da natureza. Sua aparência reluzente lhe rendeu o apelido de Besouro de Ouro, embora seu brilho esconda segredos fascinantes.
Ao contrário de outros besouros, este possui uma cobertura translúcida com reflexos dourados, que podem mudar de cor em questão de segundos. Esse efeito deve-se a uma estrutura especial em seu casco que manipula a luz, funcionando como um sistema de camuflagem dinâmico. Quando se sente ameaçado ou perturbado, seu dourado brilhante pode desaparecer para um tom avermelhado ou marrom, o que o ajuda a passar despercebido entre a vegetação. Esse inseto habita na América do Norte e América Central, onde é encontrado principalmente em folhas de plantas como a batata doce e a glória da manhã, e pomoea. Apesar de sua aparência majestosa, o besouro tartaruga dourado é herbívoro, alimentando-se pacificamente das folhas sem representar grande perigo para as plantas. Sua vida é relativamente curta, mas sua beleza capturou a atenção de entomologistas e fotógrafos da natureza. Seu casco metálico não é feito de ouro, mas seu brilho o torna uma das criaturas mais impressionantes do reino dos insetos. Além de sua aparência deslumbrante, esse besouro é um lembrete de como a natureza pode criar designs extraordinários, transformando até os seres mais pequenos em verdadeiras obras de arte vivas. 13. Aranha saltadora pavão. Maratus volans. No mundo dos insetos e aracnídeos, poucas criaturas combinam beleza e carisma como a aranha saltadora pavão, Maratus volans. Embora seu nome possa soar intimidador, essa pequena aranha de apenas 5 milímetros é inofensiva para os humanos e destaca-se por uma das exibições de corte mais fascinantes do reino animal. Os machos dessa espécie possuem um abdômen adornado com cores vibrantes, que incluem tons de azul, vermelho e laranja, com padrões iridescentes que lembram as penas de um pavão. Durante a temporada de acasalamento, eles desdobram 2 abas laterais do abdômen e as levantam como se fossem um leque, mostrando seu deslumbrante desenho para as fêmeas. Acompanhando essa exibição, realizam uma elaborada dança, movimentando suas patas e vibrando ritmicamente para captar a atenção da possível parceira. No entanto, esse cortejo não é apenas uma demonstração de beleza, mas também um desafio. Se a fêmea não ficar impressionada ou se sentir ameaçada, pode atacar ou até devorar o macho. Por isso, cada movimento da dança deve ser preciso e cativante. Se o macho conseguir atrair o interesse da fêmea, a recompensa é a chance de se reproduzir e perpetuar sua linhagem colorida. Apesar do seu pequeno tamanho, essas aranhas conquistaram a atenção de cientistas e entusiastas da natureza. Seu comportamento complexo e aparência espetacular as tornam um dos aracnídeos mais fascinantes do planeta. A Maratus volans nos lembra que, no mundo animal, a sobrevivência não depende apenas da força ou da velocidade, mas também da arte, da cor e da dança. 14. Libélula helicóptero, Ginacantha. No mundo dos insetos voadores, poucas criaturas são tão impressionantes quanto a libélula helicóptero, Ginacantha. Com seu corpo alongado e delgado e suas grandes asas transparentes, essa libélula parece um pequeno helicóptero vivo, enquanto cruza os céus com um voo ágil e errático. Sua capacidade de se mover em todas as direções, manter-se suspensa no ar e mudar de rumo em um instante, a torna uma das voadoras mais habilidosas do reino animal. Diferente de outras libélulas, a Ginacantha é principalmente crepuscular, o que significa que é mais ativa ao amanhecer e ao entardecer. Isso lhe permite evitar o calor extremo do dia e caçar com mais eficácia. Seus enormes olhos compostos lhe proporcionam uma visão panorâmica de quase 360 graus, permitindo detectar presas em pleno voo com uma precisão impressionante. Graças à sua destreza aérea, é capaz de capturar insetos em movimento, como mosquitos e pequenas mariposas, tornando-se uma predadora natural extremamente eficiente. Sua aparência fina e alongada pode parecer frágil, mas na verdade, trata-se de um inseto incrivelmente resistente. Sua habilidade de voo permite percorrer longas distâncias e escapar facilmente de predadores. Além disso, sua biologia tem inspirado engenheiros no design de drones e veículos aéreos, pois seu sistema de voo com asas independentes oferece uma manobrabilidade excepcional. A Ginacantha
É um exemplo de como a natureza aperfeiçoa o design de suas criaturas ao longo de milhões de anos. Mais do que um simples inseto, é um prodígio da evolução, cuja velocidade, agilidade e controle no ar rivalizam até mesmo com a tecnologia mais avançada criada pelo ser humano. 15. Gafanhoto unicórnio, pseudoproscopia. Nas profundezas da selva, onde a biodiversidade atinge níveis extraordinários, habita um inseto que parece ter saído de um conto de fantasia: o gafanhoto unicórnio, pseudoproscopia. Sua característica mais incomum é sua cabeça alongada, que se estende para frente em uma forma tão estranha que lembra o chifre de um unicórnio, conferindo-lhe uma aparência quase alienígena. Ao contrário de outros gafanhotos, o pseudoproscopia não busca o camuflado tradicional com cores verdes ou marrons. Em vez disso, seu corpo comprido e sua cabeça pontiaguda o fazem parecer um graveto seco ou uma folha murcha, enganando predadores com uma tática de mimetismo extremo. Esse disfarce visual o protege de aves, répteis e outros caçadores que poderiam vê-lo como uma presa fácil. Sua capacidade de salto é impressionante, como na maioria dos gafanhotos, mas o que realmente o torna especial é seu comportamento tranquilo e sua morfologia peculiar. Sua cabeça estranha não é apenas um ornamento. Os cientistas acreditam que pode ajudá-lo a confundir os predadores ao quebrar o contorno habitual de um inseto, tornando-o mais difícil de identificar. Apesar de sua aparência única, o gafanhoto unicórnio continua sendo um enigma em muitos aspectos. Seus hábitos e ciclo de vida ainda não foram completamente estudados, em parte porque habita regiões de difícil acesso. No entanto, sua existência é um lembrete de quão surpreendente pode ser a evolução. Esse pequeno inseto, com aparência de criatura mitológica, mostra que a natureza é uma fonte inesgotável de raridades e maravilhas, onde o impossível às vezes se torna realidade.